E é interessante que as pessoas passam tempo. Eu me lembro, eu tinha alguns pacientes, vários, eu acho quase todos, que você falava assim: não, eu sou insatisfeita com o meu trabalho, acontece isso, acontece aquilo. Blá, 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 blá. Aí eu pensei que a coisa, isso tem coisa de 2 anos. Quanto tempo que tem isso? 14. Aham. Falei, como é que é? 14? Era uma coisa que você falava assim, mas há 14 anos Aham. você está nesse processo e você achou que estava normal? Não, porque final de semana eu viajava, Aham. então a pessoa era a mochileira, né? Botava a mochila e fugia. É a fuga É a geográfica, fuga. para voltar tudo de novo. Uhum. Aí quando eu falava, isso é fuga Uhum. geográfica, a pessoa olhava para mim, não, é porque eu gosto de viajar. Eu falei, não, gostar a gente gosta, mas isso é uma necessidade. Mas aí que entra outro ponto também, que eu acho que é o fator principal e mais difícil, que é o autoconhecimento, Exatamente. né. Porque para você ter esse nível de consciência, tem uma frase do Jung que eu gosto muito, que ele fala: "Até você se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino", né. Exatamente, perfeito. Então, ao mesmo tempo que você tá, eh que você nega ali, né, você não quer acessar esse autoconhecimento, tem um fator também de que você não quer lidar com as consequências das suas escolhas, Que né. tudo tem consequência, Tudo tem consequência. né? Toda escolha vai ter uma perda, né. Então Sempre. assim, e eu acho que essa é uma dor extrema das pessoas lidar com a dor, lidar com a perda, lidar com frustração, né. E parece que assim, nós seres humanos, né, a gente tenta evitar a todo custo, né, o O sofrimento. sofrimento, mas acaba sofrendo. Evitando o sofrimento, acaba E sofrendo. acaba sofrendo de uma maneira inconsciente e acha que tudo é assim, não sei, do nada. Aham. As pessoas falam isso, né? Do Do nada. Eu nada. tirei férias, eu estava de férias na Uhum. piscina, me deu uma angústia, uma coisa, que a pessoa Nada é do nada. associa que tudo que muda ou é desconfortável é o gatilho agora, aqui. Uhum. Não, Uhum. aquilo é montado durante anos. E é muito interessante, geralmente eu tento entender qual que é o nível de consciência que a pessoa já tá quando ela entra na mentoria. Tem pessoas que têm zero, Zero. zero. Uhum. E aí a gente vai fazer muitas vezes uma análise de pontos fracos, pontos fortes, habilidades, enfim, o que que ela gosta de fazer, qual tipo de problema que ela gosta de resolver, ela não sabe. Ela faz. Ela faz, mas ela não sabe, assim, colocar isso em palavras, ela não sabe ela não sabe te responder. E aí tem uma ferramenta que a gente usa, que é como se fosse um feedback 360, né, então a gente pede para a pessoa selecionar ali 10 pessoas do que conhecem ela, pessoas que Uhum. querem o bem dela, né, e que ela tem uma convivência mais, Próxima. forte, mais próxima. E aí, quando a gente vai coletar as respostas, é basicamente assim, todo mundo conseguiu responder, porque vem um padrão, ou seja, né, quem tá de fora te conhece muito melhor do que você mesma. É isso. E às vezes a pessoa para e fala assim: "Nossa, mas eu nunca nem percebi que eu fazia Nunca isso que eu bem". fazia isso bem ou que isso Então era um assim, fator de admiração de e assim, alguém. você precisou ouvir de outra pessoa, porque você não sabia, né. E eu assim, né, não falando, eu sei que é um processo difícil, né, o autoconhecimento ele é doloroso também, porque a gente vai lidar com coisas que a gente não quer, falhas, defeitos, aceitar muita coisa, né, que muitas vezes para nós mesmos é aversivo. Uhum. Então eu vejo que, assim, é uma dificuldade, porque sem também elevar esse nível de consciência, de autoconhecimento, é muito difícil trabalhar, né, no que faz sentido para você, qual que é o Tem pessoas propósito. que você não consegue Não, ajudar numa mentoria. não, tem pessoas que nem ficam, a pessoa ela sai Não, no e nem processo. você tem como ajudar, porque se Não a tem. pessoa não tem, uma coisa é a pessoa não ter noção de nada, mas no momento que ela é provocada, Uhum, ela para: "Espera aí, eu vou pensar". Você vê que ela entra em movimento. uhum. Tem gente quando é provocada, tipo assim: "Não sei". É, E aquele não sei do é. tipo: "Não vou pesquisar", E continua esquivando. e continua esquivando. É. E é uma coisa natural, né. A mentoria, nesse sentido, de rever, né, os seus propósitos profissionais, que podem mudar Uhum. realmente, é é um tipo de terapia. Terapia que eu digo no sentido de provocar os Tem muito sim. questionamentos, você depende de um autoconhecimento. É.
sim. Depende de um mínimo de conhecimento Sim, com que certeza. qualifica aquela pessoa, Sim. né? E tem muito a questão da escuta terapêutica também, né. O que que eu acho que talvez seja diferente? Primeiro que a mentoria, por si só, ela é enviesada, né. Eu tô trazendo a minha experiência profissional, o que eu vivi, Uhum. para a mentoria, para guiar aquela pessoa, né. Em outro ponto também, eu acho que a mentoria ela foca muito do presente para o futuro. Sim. Né, talvez a terapia vai entrar um pouquinho mais ali no Não, tô passado, falando pegando o terapia, presente. claro que não é uma coisa Sim, sim. técnica, mas da É, sim. provocação. Mas tem, por exemplo, alguns casos, quando eu entendo que o buraco é mais embaixo, né, pessoas que às vezes, têm muito problema, por exemplo, de não conseguir ficar numa empresa, porque sempre tem uma relação ruim com liderança, né. Uhum. Então ela já tem uma aversão à figura de autoridade E que se repete ao que se longo da repete vida. ao longo da vida, sempre o problema é do líder, e aí quando você vai entender, é uma história ali de âmbito familiar, né, que Uhum. ela já tinha ali com uma projeção dos cuidadores dela, enfim. Aí já sai um pouco da minha seara, aí eu Com já encaminho certeza, para uma terapia, eu falo: com "Olha, não certeza. vai adiantar, porque aqui é como se a gente estivesse colocando um band-aid", né. Você tem que entender por que que isso é aversivo para você, o que que tá causando, né, qual que é a causa pra gente conseguir depois trabalhar. Porque senão vai continuar a mesma coisa, você vai entrar nas empresas e vai ser o mesmo ciclo.